Olá, meus nobres, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e estou aqui mais uma vez para compartilhar conhecimentos que eu considero importante para a minha vida, para a sua vida e para a vida daqueles que buscam um bom desenvolvimento. Ok, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, uma coisa que eu aprendi no decorrer da vida, no decorrer das dificuldades pelas quais eu já passei, é sobre esperar o tempo certo. Para você que me conhece, para você que é meu aluno, para você que está no meu dia a dia e já observou, presenciou as dificuldades pela qual eu já tenho passado, pela qual eu passo, pela qual eu já passei, não reclamando da vida, como pessoas vitoriosas. E assim eu acredito, assim é a minha fé perante a vida e as diversidades que ela nos oferece. O que eu quero dizer é que algum tempo atrás, uma questão de 2 anos atrás, eu peguei uma passagem de ônibus e fui levar meu filho de volta à cidade a qual ele mora com a mãe. Eu tenho um filho que hoje vai para 5 anos, antes eu acho que ele ia para 3 anos. E nessa viagem uma pessoa que é um dos seguidores do canal, então já lembrando, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ok? Se gostar do que eu vou dizer para você aqui, não esqueça do joinha, que ajuda a divulgar para mais pessoas a escutar aquilo que eu considero importante, que leva aprendizado não só intelectual, como uma aprendizagem emocional. Para você que está me ouvindo, é importante que você saiba diferenciar o tempo certo das coisas. Já errei muito e ainda erro hoje por não entender o tempo certo, o que é de se esperar e o que é o de se buscar, porque essa é a coisa mais difícil que vem no pensamento e a gente tenta buscar por quê? Por que que existe esse desenvolvimento diferenciado, esse desenvolvimento de saber qual é o ponto de iniciar, qual é o ponto de terminar. Como eu estava dizendo, eu peguei uma passagem de ônibus e fui levar meu filho de volta para a cidade a qual ele mora com a mãe. E nesse percurso tinha uma garota que era apaixonada por mim e aí ela sentou na poltrona ao meu lado, onde eu sentava ao lado da janela e ela ao lado do corredor. Essa pessoa gostava de mim, mas com o passar do conhecimento um ao outro, eu percebi que eu não tinha sentimento por essa pessoa. Mas, como uma pessoa que respeita o sentimento dos outros, eu tentei ser o mais educado possível a dizer que não tinha como a gente ter nenhum tipo de relacionamento, porque eu não amava aquela pessoa, porque eu não amava ela. E precisava de algo a mais que eu não sentia naquele momento, não era algo mágico para mim. Então essa pessoa me pediu aquele dia para mim gravar um vídeo dizendo o que faz uma pessoa se apaixonar pela outra. Aí é uma questão mirabolante, porque se for parar para pensar no porquê as pessoas amam, é a mesma coisa de perguntar por que as pessoas buscam a felicidade. Porque as pessoas se sentem só o tempo todo, se sentem pessoas solitárias o tempo todo, mas se olhar ao redor, tem milhares de pessoas envolvidas no seu cotidiano, no seu dia, no seu trabalho, mas as pessoas se sentem só o tempo todo. Qual é o motivo da pessoa se sentir só, tendo pessoas que a amam, mas elas não conseguem sentir essa retribuição emocional? A pessoa só consegue se sentir satisfeita quando ela tem um desejo pela outra e esse desejo passa a ser correspondido. Mas aí acontece algo que é atípico na razão psicológica, porque quando você ama uma pessoa e essa pessoa retribui na mesma proporção ou a mais, você perde de gostar. Não é que perde o amor, mas você para de gostar dessa pessoa na mesma proporção. E isso é algo esquisito, porque não é o objetivo de se estar com outra pessoa, de buscar outra pessoa.
Eu percebo que pessoas, e você se percebe também, que na maioria das vezes você tem um desgaste de energia muito grande para conquistar uma pessoa. Mas quando você conquista, parece que aquela energia vai diminuindo, até que chega um ponto que você não é o mesmo do início do relacionamento. Alguns relacionamentos duram 1 ano, 2 anos, outros duram 7 meses. Mas por quê? Por quê? Será que desgasta com o tempo? Ou não? Eu ouvi esses dias que para a felicidade, para a vida, você só tem dois caminhos. Um é o caminho que você decide e o outro é o caminho do acaso. Mas isso é interessante porque quando eu escutei isso, a pessoa, que é o, não estou enganado, foi o Clóvis de Barros, né? Um explicador, ele disse que o destino, ele não é 100% ao acaso e nem 100% está em suas mãos. E isso é interessante porque às vezes você não merece nada da situação que tenha acontecido com você. Talvez o sentimento que você sentia por outra pessoa, ele não desgastou. Mas aconteceu alguma coisa que na outra pessoa se desgastou, aconteceu alguma situação que não deu certo. Existem vários motivos, né? Várias hipóteses, várias situações que diversificam o futuro de uma relação. Alguns por escolhas já abandonaram encontrar outra pessoa para dividir, para compartilhar afeto. Algumas outras pessoas que sofrem por ter esse afeto. Respondendo à pergunta da pessoa, né? Eu acredito que a questão de você gostar de uma pessoa está na comunicação. Às vezes a forma de você comunicar com outra pessoa, talvez até o tom da voz dela, te deixa apaixonado, te deixa iludido, né? Te faz criar expectativas sobre aquele sentimento. Mas, às vezes é apenas um olhar. Às vezes você não tem amor, às vezes você só tem carência e você quer suprir essa carência com a pessoa que você inicialmente considerou atraente pela forma que a pessoa se comunicava, pela beleza que ela tinha, coisas superficiais que você só reconhece, só conhece a pessoa a partir de um prazo de tempo. É interessante pensar assim porque eu não entendo. O engraçado é que quando você gosta de alguém, o coração bate forte, você pensa nessa pessoa toda hora, você quer essa pessoa perto de você. E é algo tão bom que a gente não quer perder. E o engraçado é que quando você sabe que vai perder, você quer lutar até o fim, você deixa o coração se arrebentar até o último pedaço, metaforicamente falando, restar no peito. E talvez esse seja um senso de defesa que você pode ter no fim de um relacionamento, para que você não vá mais atrás, para você se colocar na mente que o que poderia ser feito você fez. Mas não vejo isso como uma forma correta, porque você vai se autodestruir para acabar com uma coisa que teve momentos bons também. Você tem que considerar esse tipo de coisa. É interessante porque o amor, às vezes nós não escolhemos. Às vezes ele vem, você deixa entrar. E quando você se entrega a ele, alguma situação te tira. É como se você estivesse subindo degraus e, de repente, não ter mais degraus para subir, mas você percebe que o objetivo está mais alto do que aquilo que você pode alcançar. E, de uma certa forma ou outra, você acaba desistindo. E quando você desiste, por mais das situações diversas que isso pode ter ocorrido, você ainda vai ficar na consciência pensando, será que eu fiz a coisa certa?
Porque às vezes quando nós ficamos perturbados, a cabeça enche de coisa, você pega uma visão que esquece de todas as ramificações que existem, de todas as alternativas. Você pensa, 1 mais 1 é 2. Mas você não para pensar que talvez 1 não seja, não seja somado, talvez ele pode ser subtraído. Existe a questão das ciências humanas que envolve o psicológico da outra pessoa de uma forma que apenas atos e ações não justificam os meios pela qual é ocorrido o processo de desapego de uma pessoa com outra. Eu sinto que falta nas pessoas uma forma de expressão, uma forma de respeito, uma forma de pensar no próximo como a si mesmo. O interessante é que eu iniciei aqui falando com você com a questão de pensar qual é a pessoa certa para você. Eu poderia dizer aqui para você que a questão de encontrar a pessoa certa está na comunicação. Mas não é só assim que acontece. Às vezes você fala tudo que a pessoa goste de escutar. Você fala tudo de uma forma que seja coerente de ouvir. E a outra pessoa consegue retribuir da mesma forma. Ela consegue falar de uma forma que você entende. Ela fala com a voz que você gosta do tom, do timbre. E ela te olha de uma forma que você consegue se apaixonar em segundos. E você pode tentar manter isso de todas as formas, de todas as possíveis estratégias que você conheça. Só que a vida não depende apenas de você querer. Tem uma questão do acaso que envolve de uma forma extraordinária. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas às vezes essa coisa não é para nós. E nós temos que aceitar. Às vezes tem destruições que vêm para o bem. Como assim? Se eu fosse pensar na natureza, o maior exemplo da ciência, vamos perceber que uma parte do planeta tem grandes desertos, onde existe tempestades de areia que matam pessoas, matam animais, né? Que impedem a vegetação de prosperar. Mas essas mesmas tempestades de areia chegam em outros continentes, como a floresta amazônia, e conseguem fertilizar toda uma floresta e produzir enormes rios que levam água e vida para diversos lugares. E não só rios comuns que nós conhecemos, mas também exigir criar rios flutuantes a levar água e nuvens a diversos outros continentes. Às vezes tem que existir uma destruição na nossa vida para que essa destruição leve fertilização às outras áreas do nosso desenvolvimento. Às vezes tudo aquilo que nós precisamos é desenvolver maturidade para encarar as coisas de forma correta, sem orgulho e sem vaidade. É difícil pensar em perder algo que nós queremos muito agora, mas às vezes perder algo agora significa prosperar no futuro. Para você que é jovem e sofre com coisas banais do cotidiano, eu te dou a dica de esperar pelo tempo, porque só o tempo tem a resposta daquilo que você está procurando. Lembro agora de uma história que eu vi há um tempo atrás, que eu considerei tão importante na minha vida, que tudo que eu estou passando, eu volto a essa história na minha mente. A história é de um jovem, né, de um garoto que estava sentado na cerca da propriedade da sua família, onde passava uma carroça puxando um podrinho, onde esse podrinho não conseguia mais andar porque estava cansado e a viagem daquelas pessoas que estavam passando na estrada naquele momento era muito longa. Então eles, vendo o jovem, o garoto sentado na cerca, viu que ele estava apreciando tanto o podre, né,
que fala assim, você quer esse podrinho, esse cavalo para você? E ele falou, quero. Então eles deram o podre. E um vizinho muito observador, né, para não poder dizer fofoqueiro, foi falar com o pai da criança e falou assim, nossa, mas seu filho tem muita sorte. Ele estava sentado na beira da cerca e conseguiu um cavalo. O pai desse menino, muito sábio, sorte ou não, o tempo vai dizer. Passou um certo período de tempo, essa criança se apegou demais com o cavalo e esse cavalo, acontece alguma coisa à noite que consegue fugir, estoura todos os cavalos do cercado da propriedade da família e esse jovem tão apegado com o cavalo começa a ficar doente. Novamente vem o vizinho e diz, nossa, seu filho tem tão azar, se apegou tanto ao cavalo e agora o cavalo vai embora. O pai desse jovem muito sabe dizer, sorte ou azar, só o tempo pode dizer. Com o passar do tempo, se encontra o cavalo do garoto, só que esse cavalo ficou tanto tempo perdido que ele voltou a ficar bravo novamente. Então esse jovem foi tentar subir no cavalo e quando ele sobe desse cavalo, começa a pular, esse jovem cai e quebra o braço. Quando ele quebra o braço, o vizinho novamente vai lá falar com o pai, nossa, seu filho tem tanto azar, ficou tanto tempo longe do cavalo, quando sobe, cai e quebra o braço. O pai desse jovem fala, a sorte ou azar, só o tempo pode dizer. Nesse mesmo período, existe uma guerra e soldados começam a recrutar os jovens da região, só que como esse jovem estava com o braço quebrado, ele não pôde entrar no exército e assim não participou da guerra que estava acontecendo, onde todos os jovens que foram para a guerra faleceram, foram alvejados em um determinado lugar. O vizinho chegou no pai desse jovem e disse, seu filho tem tanta sorte porque foi o único jovem a sobreviver porque estava com o braço quebrado. O pai desse jovem, muito sábio, respondeu, sorte ou azar, só o tempo pode dizer. Então, eu acho que vocês entenderam, né, o que essa história quer dizer. Porque independente do que você passe hoje, só o tempo pode dizer. Se você gostou do que eu estou dizendo para você aqui agora, não esqueça de compartilhar esse vídeo com pessoas que estão indecisas com o que estão vivendo no momento, estão tristes, depressivas e não sabem o que fazer. Diga que sorte ou azar, só o tempo pode dizer. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha.